Respira. Não tenta entender tudo de uma vez, só sente. Sente esse silêncio que te envolve agora, porque talvez seja Deus tentando falar algo que você ainda não parou para escutar. Tem momentos que a vida parece uma ventania desgovernada. A gente tenta segurar tudo, mas a sensação é de que tudo está escapando pelos dedos, como se nossas forças estivessem se esgotando. O chão some, os planos desmoronam e a única coisa que sobra é aquela pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta: Deus, por que comigo? E é aí que mora o segredo que quase ninguém te conta. Não porque é escondido, mas porque é difícil enxergar quando tudo em volta parece desabar. A fé não é sobre escapar da tempestade. A fé é sobre atravessar a tempestade com a certeza de que você não está sozinho. Sabe aquele momento em que você sente que já tentou de tudo? Que orou, jejuou, chorou, pediu, e mesmo assim, parece que o céu ficou em silêncio? É exatamente aí que a fé começa a trabalhar de verdade. Porque fé não é só para quando tudo dá certo. Fé é confiar quando nada faz sentido. É olhar para frente mesmo sem enxergar nada além de neblina, e ainda assim dar um passo. Imagina uma ponte suspensa no meio de uma floresta, coberta por uma neblina densa. Você não vê o outro lado, mas escuta alguém dizendo: confia em mim, vai. É Deus. E se você ousar atravessar, mesmo tremendo, vai perceber que cada passo dado em fé revela um pedaço do caminho. A neblina não some de uma vez, mas o caminho, ele aparece passo a passo. Essa é a diferença entre quem se perde na tempestade e quem encontra um novo rumo nela. Não é sobre a tempestade ser menor, é sobre a sua confiança ser maior. E essa confiança não vem do nada, ela é cultivada como uma semente. E às vezes Deus permite que você vá até o fundo, não para te destruir, mas para te replantar, num lugar onde você finalmente vai florescer. Pensa comigo, quantas vezes você já passou por situações que na hora pareciam o fim, mas hoje, olhando para trás, você entende que era só o começo de algo muito maior? Pois é. O problema é que enquanto a gente está no meio da dor, a gente não vê. A dor cega, mas Deus enxerga o todo. E aqui vai outra parte do segredo. A tempestade revela o que o conforto esconde. Quando tudo vai bem, a gente se distrai fácil, se acomoda. Mas quando tudo balança, a gente se agarra no essencial. A fé, nesses momentos, se torna não só um apoio, mas um mapa. Tem gente que diz: eu só acreditei porque vi. Mas com Deus, funciona diferente. É quando você acredita sem ver que os milagres começam a acontecer. Porque a fé não depende da lógica. Fé é aquele salto no escuro confiando que tem uma mão esperando para te segurar. Sabe aquele versículo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não diz que Deus vai te evitar o vale. Ele promete que vai te acompanhar nele. E isso muda tudo. Porque se Deus está contigo, o vale não é o fim, é a travessia. A verdade é que a fé te tira da tempestade, não apagando os trovões, mas colocando paz dentro de você enquanto eles ainda ecoam lá fora. É como se o céu dissesse: filho, confia, eu tô aqui, eu tô no controle. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez essa seja a sua palavra de confirmação. Aquela que você pediu em silêncio, sem contar para ninguém. Aquela oração chorada que você fez ontem à noite quando ninguém te viu. Pois é, Deus viu. E essa é a resposta. Não desista. Você pode até estar passando por um deserto agora, mas ouve isso: deserto não é morada. Deserto é passagem. Ninguém constrói casa na areia quente, mas quem atravessa o deserto chega na terra prometida. Não, é papo bonito, é real, é vida vivida, gente que foi quebrada e refeita.
que foi jogada no chão, mas se levantou, com mais força, mais propósito, mais fé. Gente que, ao invés de se perder na dor, encontrou a direção nela. Porque entendeu que o vento que balança a árvore também fortalece suas raízes. E eu sei que é difícil confiar quando tudo ao redor diz para desistir. Mas é aí que o verdadeiro milagre acontece. Não é quando tudo dá certo, é quando tudo parece errado e ainda assim você crê. Fé não é só para domingo, fé é para segunda de manhã, quando o boleto chega e a força falta. Fé é para madrugada escura, quando o medo bate e o silêncio assusta. Fé é para a vida real, para a luta diária, para o me ajuda Deus, sussurrado com a voz embargada. E sabe qual é o maior erro que muita gente comete? Achar que precisa sentir fé para agir com fé. Mas fé, meu amigo, é ação, é seguir mesmo sem sentir, é orar mesmo sem palavras, é caminhar mesmo mancando, porque Deus não espera perfeição, Ele espera a entrega. Então respira de novo, fecha os olhos por um instante e se pergunta: será que eu não estou lutando com as armas erradas? Porque talvez você esteja tentando vencer na força do braço o que só pode ser vencido na rendição do espírito. Às vezes a maior prova de força é se ajoelhar, e não se engane, o céu se move quando você ora. Mesmo quando não parece, Deus trabalha no silêncio. Enquanto você dorme, Ele prepara. Enquanto você chora, Ele reconstrói. Enquanto você espera, Ele transforma. Esse é o segredo revelado. A fé não tira você da tempestade, ela te transforma dentro dela. E quando você sai, você já não é mais o mesmo, porque depois que você atravessa a tempestade com fé, você não volta igual. Você volta com cicatrizes, sim, mas também com uma maturidade que só quem foi até o fundo do poço conhece. E sabe o que é mais incrível? Essas cicatrizes não são marcas de derrota. São medalhas de resistência espiritual. São provas de que você sobreviveu àquilo que pensou que não suportaria. Muita gente olha para os momentos difíceis como castigo, mas quem anda com Deus entende. O que parece castigo, às vezes é preparo. Um preparo doloroso, é verdade, mas que molda, que afia, que fortalece. Lembra de Davi? Ele foi ungido rei, mas antes de sentar no trono, teve que fugir, se esconder em cavernas, enfrentar gigantes, tanto os de fora quanto os de dentro. O que moldou o rei não foi a coroa, foi o caminho até ela. E com você pode estar acontecendo a mesma coisa. Deus te fez promessas, sim, mas entre a promessa e o cumprimento existe um processo. E esse processo às vezes machuca, porque ele não está apenas te levando a um lugar, ele está te preparando para estar lá. Tem lugares que só se sustentam com maturidade emocional e espiritual. E Deus, como Pai, não vai te colocar em algo que te destrua por dentro. Então, se está difícil agora, não significa que Deus te esqueceu. Pelo contrário, quanto mais silencioso o céu parece, mais Deus está trabalhando em silêncio nos bastidores. Você não vê ainda, mas Ele está alinhando pessoas, lugares, momentos. A questão é, você confia o suficiente para continuar andando mesmo quando nada muda? Agora olha bem dentro de você. Tem algo aí que ainda não entregou totalmente? Alguma parte da sua vida que você segura com força, tentando controlar, tentando evitar que desmorone? E se eu te dissesse que essa parte que você mais tenta proteger, talvez seja a mesma que Deus está pedindo para você deixar nas mãos dele? A fé verdadeira começa quando você solta. Quando você diz: Deus, eu não tenho mais como segurar isso, então eu entrego. Não é desistência, é confiança. Porque às vezes, para Deus reconstruir, Ele precisa que você pare de remendar o que já não sustenta mais. Tem pessoas que acham que fé é uma estrada reta e tranquila. Mas quem já caminhou com Deus por algum tempo, sabe. Fé é estrada com
buracos, pedras, curvas, e mesmo assim você continua, porque a certeza não está nas circunstâncias, está no Deus que te chamou para caminhar. E sabe o que dói? O tempo. Esperar é o tempo que nos faz duvidar, porque a gente foi ensinado a esperar retorno imediato. Mas Deus não trabalha como as redes sociais. Não é curtiu, respondeu, entregou. Ele trabalha na eternidade, no tempo certo. E esse tempo, o Kairos, o tempo de Deus, é perfeito, mesmo quando parece atrasado. Então, ouve isso. O que parece estagnado na sua vida, Deus está usando como parte do plano. Você não está esquecido, está em preparo. O que você chama de espera, Deus chama de construção. E Ele não desperdiça processo nenhum. Sabe, tem uma história que me toca muito. Um homem estava preso em uma caverna escura. A entrada havia desabado e tudo o que ele podia fazer era esperar. Os dias passavam, a fome batia, o medo gritava, e no meio daquele desespero, ele começou a orar. Senhor, me tira daqui, me salva. O que ele não sabia é que enquanto ele esperava no escuro, do lado de fora uma equipe de resgate trabalhava, tirando pedra por pedra, trabalhando dia e noite, em silêncio, porque para não causar mais desabamento, precisavam ser cuidadosos. Cada pedra retirada com precisão, até que, no momento certo, a luz entrou, a salvação chegou. Deus é esse resgatador. Ele pode estar removendo pedras da sua vida agora mesmo, em silêncio, com cuidado. E só porque você ainda não vê a luz, não significa que ele parou de trabalhar. E talvez você precise ouvir isso também. Não se compare. O que Deus está fazendo na sua vida tem o tempo dele. A grama do vizinho pode até parecer mais verde, mas você não sabe o preço da semente, nem o tanto de chuva que ele enfrentou. Cuida do seu jardim, regue sua fé, foca no seu processo, e se você sente que não tem forças, ora baixinho, mesmo que seja com voz fraca, mesmo que só consiga dizer, Jesus me ajuda, porque Ele ouve. Ele nunca rejeita um coração quebrantado. A Bíblia diz isso, e Deus não mente. Agora guarda isso aqui. A fé é o único caminho que te leva à paz, antes mesmo da vitória chegar. Porque ela muda a forma como você caminha, não apenas o destino. Fé não é só para resolver, é para sustentar, para manter de pé quando tudo em volta diz para cair. E olha, você não precisa ter fé do tamanho de um monte. Jesus disse que um grão de mostarda já é suficiente. Isso quer dizer que não importa o quanto você está duvidando agora, se ainda sobrou um pouquinho de fé aí dentro, Deus pode usar isso. Ele pode multiplicar, Ele pode transformar esse pouco em tudo. Talvez a maior transformação não seja o que Deus vai mudar ao seu redor, mas o que Ele está prestes a mudar dentro de você. Porque, escuta com atenção, o seu coração está sendo treinado para suportar o que você ainda vai viver. Tem promessas na sua vida que são grandes demais para você carregar do jeito que está hoje. Então Deus está te moldando, não por castigo, mas por amor. É um amor que corrige, que direciona, que insiste, que não te abandona quando você falha, que não te larga quando você se confunde, que não desiste de você nem quando você já desistiu. Esse amor tem nome. Esse amor tem rosto, esse amor tem marcas nas mãos, e Ele morreu numa cruz por você. Jesus nunca prometeu ausência de tempestades, mas Ele garantiu presença, garantiu consolo, garantiu eternidade. E aqui vai mais um segredo. Quando você entende quem está no barco com você, a tempestade perde o poder de te afogar, porque mesmo quando o mar se levanta, Ele acalma. Mesmo quando o vento sopra, Ele comanda. Mesmo quando tudo escurece, Ele é a luz. Então, se hoje o seu coração está cansado, sua alma está pesada, sua esperança está por um fio, faça uma coisa, entrega. Simplesmente entrega. Não tenta mais carregar sozinho o que Deus já pediu para colocar. Nas mãos dele, você não precisa ser forte o tempo todo, nem fingir que está tudo bem.
pode chorar, pode se quebrar, pode dizer: Senhor, eu não aguento mais, porque Ele vai te acolher exatamente assim. É no seu limite que a graça dele se revela com mais força. E talvez, só talvez, seja agora que tudo começa a mudar. Não do lado de fora, mas aí dentro. Porque quando o coração muda, a vida muda. E quando você decide confiar, mesmo sem entender, você descobre a verdadeira paz. Porque a paz verdadeira não é aquela que vem quando tudo se resolve. É a que chega quando tudo ainda está em caos. Mas mesmo assim, você sente que está sendo sustentado por algo maior do que você mesmo. Essa paz não é frágil. Ela não depende das circunstâncias. Ela é fruto de uma fé madura, uma fé que passou pela dor, pelo silêncio, pelas dúvidas e escolheu permanecer. E olha só, existem vitórias que Deus só entrega depois da ferida cicatrizar. Não porque Ele quer te fazer sofrer, mas porque algumas bênçãos exigem estrutura emocional. O que adianta você receber algo hoje se não tem base para carregar amanhã? Deus não trabalha com atalhos. Ele trabalha com raízes. E raízes profundas são formadas na escuridão da terra, em silêncio, sem aplausos. Mas são elas que sustentam a árvore quando os ventos vierem. E o vento vai vir, sempre vem. A vida é assim, cheia de estações. Algumas mais suaves, outras mais duras. Mas a palavra diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. E entre esses dois tempos, há o tempo de espera. E esperar em Deus não é ficar parado. É continuar caminhando com propósito mesmo quando os sinais não são visíveis. É trabalhar sua mente, fortalecer seu espírito, manter o coração sensível à voz de Deus. Porque a fé não cresce na estagnação, ela cresce no movimento. Quantas vezes você já pensou que Deus estava em silêncio, mas depois percebeu que Ele estava, na verdade, respondendo através das pessoas ao seu redor, das portas que se fecharam, das direções que mudaram? Às vezes, o não que você recebeu foi a proteção que você precisava. Às vezes, aquela oportunidade perdida foi livramento. Mas só dá para entender isso quando a gente olha com os olhos da fé. E aqui vai mais uma chave. Quando você deixa de buscar respostas imediatas e começa a buscar a presença de Deus, tudo começa a mudar. Porque você não está mais tentando resolver sozinho. Você está se alinhando ao propósito. Está permitindo que Ele seja Deus, não apenas um socorrista momentâneo. A maioria das pessoas quer que Deus intervenha, mas não quer que Ele governe. Quer milagre, mas não quer mudança. E aí, quando a dor aperta, corre para a oração. Mas quando o alívio vem, se esquece do altar. Esse ciclo vicia o coração. Cria uma fé interesseira, não uma fé verdadeira. Por isso, Deus permite certas tempestades, não para te punir, mas para quebrar esses ciclos, para ensinar você a confiar nele e não apenas no que ele pode fazer por você. E é nesse ponto da jornada que muita gente desiste, porque a dor cansa, a alma pesa e tudo em volta parece mais fácil do que continuar confiando. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa que talvez você tenha esquecido. Você já passou por coisa pior e ainda está aqui. Você sobreviveu a noites escuras, a decepções que pareciam te quebrar por dentro, a fases onde ninguém te entendia. E mesmo assim você continuou. Isso é graça, isso é força que vem do alto. E se Deus não tivesse um propósito com sua vida, você não teria suportado tanta coisa. Pessoas com propósito vivem processos profundos, porque precisam estar preparadas para carregar a missão que Deus entregou. E a sua dor, por mais injusta que pareça, está produzindo em você algo que vai abençoar outros no futuro. Você ainda não consegue ver, mas aquilo que hoje é lágrima, amanhã vai virar testemunho.
Não subestime o que Deus está fazendo. Ele está mexendo onde precisa. Ele está desconstruindo aquilo que estava te limitando. Está arrancando raízes amargas. Está limpando o terreno do seu coração para plantar algo novo. E novo não nasce no caos. Novo nasce no espaço que sobra quando a gente deixa ir o que já não serve mais. Talvez você esteja tentando reconstruir algo que Deus já decretou o fim. E sabe por quê? Porque Ele tem algo melhor, algo mais alinhado com quem você está se tornando. Não tente reanimar o que Deus já chamou de encerrado. Não tente voltar para um lugar de onde Ele já te tirou. Essa é uma das maiores provas de fé. Soltar. Soltar pessoas, planos, caminhos. Mesmo quando ainda há apego. Mesmo quando o coração insiste. Porque confiar em Deus é também aceitar que o melhor dele pode ser diferente do que você sonhou. Mas diferente não significa pior. Significa mais sábio. Significa mais profundo. Significa mais duradouro. Você não está sendo esquecido. Está sendo redirecionado. E nesse processo Deus está tratando o seu interior. Está te ensinando a depender mais dele, a ouvir mais sua voz, a silenciar o barulho do mundo para escutar o sussurro do céu. Às vezes, Ele quebra o que a gente construiu só para reconstruir com alicerces eternos. E se você está se perguntando, mas por que comigo? Talvez a pergunta certa seja, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque quando você muda a pergunta, muda o foco. E quando o foco muda, você começa a ver com outros olhos. A fé faz isso. Ela transforma a dor em sala de aula, transforma a espera em preparo, transforma o desespero em oração. E a oração muda tudo, mesmo quando a realidade ainda parece igual. Tem algo que o Espírito me sopra agora. Não é o fim, é um recomeço, disfarçado de perda. Você pode não entender agora, mas vai agradecer depois. Deus não desperdiça lágrimas. Cada oração, cada clamor, cada noite mal dormida, está tudo sendo colhido. E Ele vai usar tudo, tudo mesmo, até as suas falhas. Porque Deus é especialista em transformar desastres em destinos. Ele pega o que era para te quebrar e faz disso um trampolim para o seu crescimento. Ele não precisa de perfeição, Ele precisa de entrega. E se hoje você está de joelhos, cansado, com o coração sangrando, saiba que o céu se curva para escutar um coração sincero. Não importa quão fraco você se sinta. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ao invés de se esconder, se entrega. Ao invés de se calar, ora. Ao invés de fugir, descansa, porque o Deus que te criou conhece cada detalhe da sua alma, e Ele sabe exatamente onde tocar para te curar. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa continuar crendo, só precisa manter os olhos fixos nele. Porque mesmo que tudo pareça fora do lugar, o coração de Deus nunca saiu do controle, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas no tempo certo, da forma certa, com a maturidade certa, e quando isso acontecer, tudo vai fazer sentido. Existe algo profundo no silêncio de Deus que a pressa humana não consegue compreender. Porque às vezes, Ele se cala não para nos afastar, mas para que possamos escutar o que só o silêncio revela. A direção que nossa alma realmente precisa tomar. É nesse silêncio que Ele redefine caminhos, que Ele revela onde está o verdadeiro alicerce da nossa confiança. Muitos se apoiam em resultados, outros se sustentam por pessoas, mas Deus quer que nossa base seja nele, sólida, eterna, inabalável, porque tudo pode ruir ao redor, mas quem tem Deus como fundamento permanece de pé, ainda que com lágrimas no rosto. Talvez seja por isso que certas fases parecem intermináveis.
Não porque Deus não se importa, mas porque Ele está desenvolvendo em você uma musculatura espiritual que só cresce sob pressão. Ele está te treinando para carregar a vitória sem ser consumido por ela. Não é a bênção que muda a vida, é a maturidade que te permite viver a bênção do jeito certo. Enquanto você olha para fora, esperando uma mudança, Deus está olhando para dentro, esperando uma rendição. O que você não transforma em aprendizado, você repete como padrão. E Ele te ama demais para te deixar preso no ciclo da autoproteção, do medo, da desconfiança. Quantas vezes você já se sabotou tentando controlar o incontrolável? Tentou antecipar o futuro por não conseguir confiar no tempo de Deus? Mas existe liberdade quando você decide não mais guiar pela ansiedade, e sim pela paz. E essa paz, diferente da que o mundo oferece, não é ausência de guerra, é presença dele. É a convicção profunda de que, mesmo em meio ao caos, algo está sendo alinhado no invisível. Você talvez não veja, mas tudo o que está em silêncio agora está sendo cuidado por mãos que não falham. Lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade os fez pensar que tudo estava perdido? Mesmo com o Salvador do mundo ali, eles sentiram medo. Isso revela algo importante. A presença de Deus não elimina as tempestades, mas garante que você vai atravessar por elas. E o mais belo nessa história não foi o mar se acalmar. Foi o fato de que, mesmo sendo acordado por incredulidade, Jesus não abandonou o barco. Ele continua no barco mesmo quando a nossa fé vacila. Mesmo quando a gente grita, duvida, questiona, ele permanece. Porque o amor dele não é condicional ao nosso desempenho. Agora para um pouco. Sente. Perceba que talvez Deus está te ensinando a não depender das emoções, mas da aliança. Emoções mudam, a aliança dele é eterna. Você pode acordar um dia acreditando e no outro se sentindo perdido. Ele não muda, ele continua sendo fiel. Existe um propósito até no que parece estar atrasado. Às vezes, ele permite o atraso para proteger. Outras vezes, para alinhar o seu coração antes de te levar onde você precisa estar. Deus não é um executor de desejos. Ele é um pai que sabe o tempo certo de todas as coisas. E acredite, o que ele está preparando para você não será pequeno. Porque o processo que você está enfrentando é grande. A luta que você viveu é intensa. E em Deus, nada disso será desperdiçado. Pessoas verão a sua história e encontrarão esperança. Porque sua dor será ponte para a cura de muitos. Você está sendo lapidado. Cada perda, cada lágrima, cada noite solitária está moldando você em alguém que carrega a presença, não apenas as bênçãos. Não se engane, achando que só é usado por Deus quem está com a vida perfeita. Na verdade, os mais poderosos testemunhos nascem dos maiores escombros. Os verdadeiros portadores de cura são aqueles que já sangraram. Quem nunca quebrou, dificilmente sabe consolar. Quem nunca caiu, não sabe levantar outros. Por isso, se hoje você se sente partido, saiba, você está nas mãos do oleiro. Ele não joga fora o vaso quebrado. Ele refaz, ele reconstrói com detalhes novos. Ele usa as rachaduras como arte. É ali que a glória dele brilha mais forte. É ali que a graça escorre pelas frestas da sua humanidade. E se o processo está doendo, não fuja. Permaneça. Não existe cura sem dor. Não existe maturidade sem confronto. Não existe renascimento sem morte de velhos hábitos, velhas ideias, velhas versões de você mesmo. Tem coisas que você precisa deixar ir para avançar. E não é fácil, eu sei. Mas o que você não solta voluntariamente, a vida arranca. Porque Deus sabe o que está te travando. Ele vê o que os olhos não enxergam. E Ele não vai permitir que você perca o destino por se apegar ao conforto. Essa é uma fase de separação, de definição, de transição. E transições doem, mas também revelam.
Elas mostram o que realmente importa. Elas limpam o caminho. Elas nos conduzem para lugares que sozinhos nunca ousaríamos ir. Talvez você tenha pedido direção e Deus respondeu com uma crise. Talvez tenha orado por força e Ele te expôs à vulnerabilidade, não porque Ele quer te punir, mas porque as respostas de Deus não vêm embaladas como a gente espera. Elas vêm na forma de desafios que revelam quem somos. Vêm na forma de dependência para que a gente aprenda a confiar, mesmo sem compreender. Você foi chamado para algo maior do que sobrevivência. Você foi chamado para viver com propósito, para carregar esperança, para ser luz. E antes que isso aconteça por fora, Deus precisa garantir que a chama acesa dentro de você não vai apagar diante da próxima ventania. Por isso, Ele trabalha no íntimo, no lugar que ninguém vê, onde suas orações mais frágeis foram derramadas, onde os traumas moram, onde as mentiras que você acreditou sobre si mesmo ainda ecoam. Deus entra ali, não com julgamento, mas com restauração. E quando Ele toca, Ele não apenas cura, Ele redefine. O que antes era motivo de vergonha, Ele transforma em testemunho. O que antes te fazia chorar, agora te faz ensinar. O que antes era ruína, agora é alicerce. Você não está retrocedendo, está sendo curado. E cura leva tempo, leva entrega, leva coragem de revisitar feridas com fé suficiente para deixá-las nas mãos de Deus. E olha, você não precisa entender tudo agora, só precisa continuar. Um passo de cada vez, um dia por vez. E mesmo que a estrada pareça longa, saiba, a companhia faz toda a diferença. E você não está caminhando sozinho. Deus está contigo. Ele caminha no silêncio, sussurra no vento, te levanta quando você cai. E mesmo quando você pensa que não tem mais força, é a força dele que te carrega. Então, segue, com lágrimas nos olhos, se for preciso. Mas segue, com fé, ainda que trêmula. Porque existe um futuro te esperando. E ele começa a ser construído agora, no exato momento em que você escolhe não desistir.